Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando agora da potenciação de números racionais. A potenciação é uma propriedade que vocês que estão no sétimo ano já conhecem, né? Já viram essa propriedade quando trabalharam lá no sexto ano, quando trabalharam no quinto ano também, e muitas das vezes até no ensino fundamental menor, essa operação também pode ter sido apresentada para vocês. Então aqui a gente vai estar ampliando a potenciação, né, essa propriedade que transforma os produtos de fatores iguais, se transforma na operação de potenciação. Né? Então a multiplicação de fatores iguais você pode transformar na operação potenciação. Então, ou seja, se você tem, por exemplo, a multiplicação do número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, você pode indicar esse produto dessa maneira. O número 2, que é o fator igual que se repete, ele passa a se chamar de base, e o número de vezes no qual ele está sendo multiplicado por ele mesmo passa a ser chamado de expoente e fica aqui elevado, né, a esse número 3. Quando você fizer a multiplicação de 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, você forma a operação potenciação. O 3 é chamado de expoente, que indica quantas vezes o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo, e o número 8 recebe o nome de potência. Então, o que a gente vai fazer agora é ampliar essa operação com os números racionais. Lembrando que o número racional, você tem racional que é número natural, que é número inteiro, mas também tem racional na forma de fração, na forma decimal. Então, a gente vai mostrar como trabalhar com esses números quando se apresentam dessa maneira. Então, vamos ver aqui a seguinte situação. Se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Se o expoente for ímpar, a potência será sempre o mesmo sinal da base. Então, vamos imaginar que você está fazendo aqui uma multiplicação, apareceu este número menos 0,2 está elevado a 3. Então, esse número decimal, 0,2, ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E eu tenho certeza que os colegas não têm a prática, né, para fazer essa multiplicação. Então, aqui você vai ter esse número, menos 0,2, vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, dessa multiplicação, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, primeiro você vai ter que multiplicar esse 0,2 vezes 0,2. Lembrando aqui que eu vou multiplicar sem falar da questão do sinal, né? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes nada, nada. Coloca o 0 e o 4 aqui, o tracinho aqui debaixo do 0. Vou multiplicar agora 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. E aqui eu tenho 4, 0, 0. Tenho duas casas decimais, eu vou deslocar ela aqui da direita para a esquerda e fazer isso. Então, quando eu multiplicar menos 0,2 por menos 0,2, aqui vai ficar o sinal positivo, né? O mais, porque esse menos multiplicado por esse outro menos, são sinais iguais, vai ficar positivo, né? Então, quando eu multiplicar esse 0,2 por 0,2, encontrei 0,04, que eu vou multiplicar agora por 0,2, já que são 3 vezes, né? Então, aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. Aí vamos aqui agora para fechar isso aqui direitinho, ó. Então agora o que vai acontecer? Observe que agora eu vou fazer isso. 8, 0, 0, 0. Agora vamos para a questão agora de onde colocar a vírgula. Eu tenho aqui duas casas decimais no 0,04 e tenho uma aqui com o número 2. Então são 3. Eu vou contar agora da direita para a esquerda, ó. É 1, 2 e 3. Eu coloco a vírgula. Lembrando que esse valor ficou positivo
quando multiplicar por esse negativo, vai ficar negativo, né? Então, aqui você vai ter esse menos 0,2 elevado a 3, ele é negativo, e você vai ter 0,008 milésimo. Então, aqui o que está observando é exatamente isso, porque quando você multiplicar uma base negativa elevado ao expoente par, ela vai ficar positiva, né? Vejam aqui como apareceu esse número 0,09. Foi a multiplicação de 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes nada, nada. 0 vezes 3, nada. 0 vezes 0, 0. Eu tenho 9, 0, 0. Duas casas decimais, eu conto aqui, vai ficar 0,09. É positivo porque eu tenho aqui um produto de sinais iguais. Então, eu tenho um produto positivo. E aqui tem algumas definições que a gente conhece. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Né? Isso aqui é uma definição também. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aquelas propriedades que nós já conhecemos, né? Ela vale também aqui. Quando eu tiver uma multiplicação de bases iguais, eu posso fazer a soma dos expoentes, ou seja, 1,2 elevado a 3 mais vezes 1,2 elevado a 5, eu posso conservar a base e somar os expoentes, ou seja, 3, 5 mais 3, né, igual a 8. Na divisão, a mesma coisa. É uma divisão de mesma base. O que eu faço aqui? Eu tenho 5 nonos dividido por 5 nonos. Está elevado a 7 e a 3. Então, eu conservo a base, menos 5 nonos, e subtraio os expoentes. 7 menos 3 igual a 4. Aqui eu tenho a potência de potência, se multiplica, né? 2 vezes 5, 10. Então, todas essas propriedades que nós trabalhamos com números inteiros, a gente usa aqui com números racionais também, tá certo? Então, aqui tem um exemplo de algumas expressões que você pode estar resolvendo, né? Lembrando que, primeiramente, você faz a divisão, a multiplicação e divisão na ordem que aparece. Aqui aparece primeiro a multiplicação, você tem que fazer primeiro a multiplicação, mas antes tem que resolver as potências, né? No caso, aqui eu tenho esse número menos 2 terços elevado a 2, Primeiro fazendo ela, eu tenho 2 elevado a 2 igual a 4, está aqui o 4, 2 elevado a 2 igual a 4, aí eu tenho também 3 elevado a 2 igual a 9, tudo que está dentro do parênteses fica elevado ao expoente. Então, depois aqui vamos fazer o cálculo aqui desse menos meio elevado a 2. Então, tem 1 elevado a 2 é 1, tá aqui, e o 2 elevado a 2 igual a 4. Né? Então, agora você multiplica. Então, dá para simplificar. Veja que o denominador dessa segunda fração e o da primeira eu posso dividir por 4. Aqui o denominador da primeira e o numerador da segunda também posso dividir por 3. Aqui vai ficar 3 e aqui 1. Então, multiplicando 1 vezes 1 dá 1, tá aqui, e 3 vezes 1, 3. Eu tenho um valor positivo multiplicado pelo negativo, ficou aqui, menos 1 terço, somado com 1 quarto. Quando chegamos aqui, o que acontece? Denominador diferentes. Vamos tirar o menor múltiplo comum, né, que nós já fizemos aqui de 3 e 4. O menor múltiplo comum de 3 e 4 dá igual a 12. Então, esse 12 é o número que vai ser o denominador comum. O que você faz? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, bota aqui, 4. 12 dividido por 4, você vai dividir o 12 por 4, aqui dá 3. 3 vezes 1, 3. Conserva o mesmo denominador, que é o 12, e vai fazer menos 4 mais 3 igual a menos 1. Então, você tem menos 1 12avos. E aqui, na página seguinte, você tem o tópico que fala expoente com inteiro negativo, né? Quando você tiver um número
uma potência que tem um expoente negativo. Como é que a gente vai fazer? Então, convide aqui, considere o quociente 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 3. Determine o resultado da aplicando as propriedades de potência, escreva o quociente na forma de 10 elevado a 2 e realize o cálculo. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho o 10 elevado a 2, que vai ser dividido por 10 elevado a 3. Então, nessa divisão, eu tenho 10 elevado a 2, eu vou escrever o 10 elevado a... Vou ajeitar aqui. Então, eu vou fazer esse 10 elevado a 2 e o 10 elevado a 3 eu vou escrever como sendo 10 elevado a 2 vezes 10. Simplificando aqui, 10 elevado a 2 por 10 elevado a 2 dividido por 1, eu tenho aqui 1 sobre 10, 1/10, né? E aplicando a propriedade das potências, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 3, o que você faz? Você conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, 2 menos 3, que dá igual a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1. Vejam que 10 elevado a menos 1, você vai encontrar aqui 1 sobre 10, né? Que é a mesma coisa. Então, você vai lembrar disso, que o 10 elevado a menos 1 é 1/10, né? Observe que nós colocamos aqui o inverso, né? Então, vamos continuar aqui para vocês entenderem melhor. Então, de um modo geral, para estender a potenciação de números racionais com expoente negativo, mantendo as propriedades válidas para expoentes naturais, definimos o quê? Que o A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que o A seja 3. Aí você tem 3 elevado a menos 1. O que você vai fazer? Você vai escrever uma fração, né? O numerador dela é 1 e o denominador é o próprio A. No caso aqui, o 3. Isso vai acontecer toda vez que você tiver uma base racional elevado ao expoente negativo menos 1. E quando você tiver o A elevado a n, ou seja, esse número n seja um número natural, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, então você vai ter o quê? Se for A elevado a menos n, vai ser igual a uma fração, o numerador é 1 e o denominador é o A elevado a n, positivo, né? Então, escrevendo em forma de fração, vai ficar 1 sobre A elevado a n, sendo n um número natural, né? Então, vamos escrever aqui que você tenha o número 3 elevado ao expoente menos 2. O que você vai ter que fazer? Você vai escrever uma fração, o numerador é 1 e o denominador é tudo esse A elevado a 2, positivo, né? Dessa maneira. E escrevendo aqui ainda, você vai ter 1 sobre 3, 1/3 elevado a 2. Tá certo? Então, essa aqui é a maneira de você escrever um número racional elevado ao expoente natural e o n seja, né, um número natural, no caso, menos n ser um número negativo, né? N sendo um número natural. Então, tá aqui alguns exemplos que a gente pode estar vendo aqui, ó. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 6 elevado a menos 2, você vai escrever o 1. O denominador é todo número com sinal positivo, que você pode escrever dessa maneira. Então, e quando eu tiver uma fração? Quando eu tiver uma fração, o que eu vou ter que fazer? O numerador é 1, o denominador é tudo isso com o sinal, né, positivo. Então, quando chegar aqui, eu posso escrever isso em forma de fração. Só que aqui eu tenho uma divisão. Ó. Eu tenho 1 dividido por 2 elevado a 5 elevado a 2. Se eu for escrever como está ali da outra maneira,
Como é que vai ficar aqui? Eu teria que fazer aqui 1 sobre 2/5 elevado a 2. Só que aqui dentro eu tenho uma divisão de fração, é o número 1 dividido por 2/5. E para fazer a divisão de fração, o que eu faço? Eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2/5 é 5/2. Então aqui vai ficar 5/2, né? Que fica 5/2 elevado a 2, que vai ficar mais 25/4, né? Lembrando que quando eu tiver, aqui no caso é uma fração, né? Eu tenho menos 7/10 elevado a menos 1. Então vai ser uma fração, o numerador é 1 e o denominador é menos 7/10. E aqui eu tenho uma divisão de fração, que é o 1 dividido por 7/10, que eu vou ter que pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de menos 7/10 é 10 sobre 7. Então, note que para indicar uma potência com expoente inteiro negativo, escreve-se o inverso da base e muda o sinal do expoente, né? Então, veja aqui, ó, note que para indicar uma potência com expoente inteiro negativo, escreve-se o inverso da base e muda o sinal do expoente. Então, vamos verificar aqui nos exemplos. Eu tenho aqui, pela definição, o que eu teria que fazer? Eu tenho menos 4 elevado a menos 3. Pela definição, eu tenho que escrever uma fração, o numerador é 1, e o denominador é tudo isso aqui com o sinal trocado. No caso, menos 4 elevado a 3, né? Positivo. Então, vejam que aqui eu posso escrever 1 menos, né? Menos 1 sobre 4 elevado a 3, porque esse 1 elevado a 3 é o próprio 1. Então, veja que aqui o menos 4, o denominador dele é 1, não está escrito aqui, ficou menos 1 sobre 4, é o inverso, né? Então, é o que está dizendo aqui, ó, para indicar uma potência, o que é a potência? É o resultado da potenciação, né? Com expoente inteiro negativo, tá aqui, ó, o expoente inteiro negativo menos 3. O que a gente faz? Escreve-se o inverso da base. Quem é a base? É menos 4. Quem é o inverso de menos 4? O inverso é menos 1 sobre 4, né? O inverso da base. E muda o sinal do expoente. Ele é menos 3, fica mais 3. Então, do jeito que está aqui, para não perder muito tempo, para não perder, o que eu faço? Se eu tiver mais 2/5 elevado a menos 2, eu vou escrever mais, vou inverter 5/2 e mudar o sinal, elevado a 2. Então, aqui vai ficar 25/4. Então, aqui tem um comentário aqui, um resumo dizendo o seguinte: observe como podemos representar o cálculo da potenciação de números racionais com expoente inteiro por meio desse fluxograma. Você encontrou aqui um número, então você vai analisar primeiro o expoente. Análise do expoente, número inteiro. Se o expoente é negativo, né? O expoente é negativo, sim. Inverte-se a base com expoente simétrico. Inverte-se a base com expoente simétrico. Não, o expoente é par? Sim, a potência é positiva. Não, a potência segue o mesmo sinal da base. Efetua-se o cálculo da potência assim como é feito com os números inteiros. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, você tem o 2 elevado a menos 3. Vamos analisar. O expoente é negativo? Sim, negativo. 2 elevado a menos 3, o expoente é negativo? Sim. O que eu tenho que fazer? Inverte-se a base com o expoente simétrico. Inverte-se a base. Vamos inverter a base. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 e o expoente é o simétrico de menos 3 igual a 3.
certo? Então, o que ficou no caso aqui, você tem 1 elevado a 3, 1, e 2 elevado a 3 dá igual a 8. Então, você teria aqui 1/8, né? Tá certo? E se você tiver, se o expoente é negativo, não é negativo. O expoente é par? Sim. Então, a potência é positiva. O expoente é par? Não. A potência segue o sinal da base, né? Então, aqui é uma maneira de você, já resumidamente, trabalhar com esses valores. Por exemplo, eu tenho aqui -4 elevado... Vamos fazer o outro aqui. Você tem -4 elevado a -3. O que você vai fazer? Vai analisar. O expoente é o número inteiro. Análise do expoente, do número inteiro. O expoente é negativo? Sim. Inverte-se a base com o expoente simétrico. Então, vou inverter a base, vai ficar aqui -1/4. E o expoente simétrico. O expoente é par? Não. A potência segue o sinal da base. O expoente é par? Não, é ímpar. Então vai ter o sinal da base, é negativo, né? Se ele fosse par, ela seria positiva. Então aqui eu tenho esse valor, vai ficar menos. Aí você tem aqui esse 1 elevado a 3 é 1. E o 4 elevado a 3 é 64. Né? Então, isso aqui é um resumo, né, do que nós falamos, que vai ajudar vocês aí no entendimento das questões, ok?